Toda vez que você nega a política, o que vem depois é pior. Foi assim na Alemanha com o nazismo, foi assim na Itália com o fascismo, e foi aqui no Brasil. Aqui no Brasil, você negou a política uma vez e se elegeu Jânio Quadros. O símbolo dele era uma vassoura para acabar com a corrupção. 6 meses depois, ele renunciou. 6 meses depois. Aqui se elegeu o Collor como o caçador do Marajá. 2 anos depois, ele foi empichado. Exatamente porque ele fazia, sabe, o que ele pregava que não era para fazer. E agora nós temos essa figura que está aí, que eu não vou falar o nome dele. Uma figura que levanta todo santo dia para contar no mínimo 7 mentiras por dia. É 7. Não sei se já chegou a 8. Não tem nenhum compromisso com a verdade. Ele não tem interesse de responder nenhuma pergunta de nenhum jornalista. Porque ele é obrigado a construir as mentiras deles, fazer as lives deles, para a imprensa repercutir o tempo inteiro. Você veja, nós estamos com 1 litro de gasolina a R$8. Nós estamos com óleo diesel a quase R$7. Nós estamos com gás de cozinha em alguns estados a R$160. Nós estamos com o preço da cenoura, sabe, a uma fortuna, aumentou 169% no ano. Nós estamos com o povo sem poder comprar carne, sem poder comprar verdura. Ou seja, nós estamos o povo procurando carcaça de frango ou procurando outro para ver se faz uma sopa. E esse homem não discute esse assunto. Nós estamos com a inflação crescendo. Nós estamos com a gasolina com o seu preço praticamente dolarizada, quando a gente é autossuficiente. E ele não discute esse assunto, porque ele vive de mentiras. Ele foi eleito presidente com base nas mentiras. Ele foi eleito presidente com base no ódio, com base na provocação. E ele pensa que ele vai se reeleger assim. Não vai se reeleger. Ele diz aqui todo dia, não, o Bolsonaro está preparando um golpe, o Bolsonaro vai dar golpe. Vai ter um golpe nesse país. Dia 2 de outubro, o povo brasileiro vai dar um golpe no fascismo e vai restabelecer a democracia nesse país. E por isso é que nós temos que mostrar todo santo dia, Randolph, o que esse país já fez. Nós temos que mostrar que esse povo já teve direito a ter uma casa. Esse povo já teve direito a ter um carro. Eu, quando brinco da picanha, é porque eu sei o prazer do povo da periferia em poder fazer um churrasquinho no final de semana e juntar a família. E se puder tomar uma cervejinha gelada ainda, que é uma coisa maravilhosa. Quem não bebe, toma água, toma guaraná ou qualquer coisa. Mas eu falo isso para relembrar esse povo, porque é o que o povo pobre precisa. O cara que trabalha a semana inteira, o cara que carrega a carroça de papel a semana inteira, o cara que vive perambulando atrás de um lugar para dormir a semana inteira, esse cidadão tem direito a um trabalho. Como é que se explica nós temos criado 22 milhões de empregos com carteira assinada nesse país? Como é que se explica no nosso período de governo 90% dos acordos salariais serem feitos com aumento real acima da inflação e hoje apenas 7% consegue aumento real? É porque você tem uma pessoa que nunca conversou com um sindicalista, nunca conversou com o governador, nunca conversou com o prefeito, nunca atendeu nenhum movimento social na história desse país, maltrata e desdenha as mulheres, maltrata e desdenha o povo negro desse país. Ele foi num quilombo e voltou desdenhando, dizendo que o quilombola estava tão gordo que tinha que ser pesado em arroba. O Brasil é um país civilizado. O Brasil é um país do povo de índole boa. O Brasil é um país de pessoas que gostam de festa, que gostam de contar piada, que gostam de brincar. O brasileiro é o único cidadão do mundo que brinca com a sua própria miséria. Ele conta piada de si próprio. O Brasil é um povo feliz. Por isso é que nós somos corintianos, porque fazem parte dessa felicidade. Mesmo quando a gente apanha de 3-0 do Palmeiras, a gente está contando piada. Ao invés de brigar, a gente está contando piada do nosso time. Então, companheiros, eu tenho dito, eu estou de volta para me candidatar a presidente da República. Porque eu quero provar mais uma vez
E sei que não farei sozinho. Porque não é só vocês entregarem um papelzinho aqui com princípios gerais de programa de ambiental que vocês pensam que estão contribuindo. O cacete. Vocês vão ter que ajudar a fazer o programa e ajudar a executar as políticas que vocês fizeram. Porque não é possível a gente governar esse país de dentro de um gabinete. Não é possível a gente achar que pode reunir os ministros, decidir as coisas e fazer, não. Nós temos que aprender a trazer o povo para participar. Eu não sei se dá para a gente fazer o orçamento participativo como a gente fazia, mas dá para a gente fazer conferências nacionais para a gente definir o papel da mulher. A sociedade brasileira tem que aprender que a mulher não quer ser mais objeto de mesa e cama. A mulher quer ser sujeito da história. Ela quer ter vida própria. Ela não quer. A mulher, a cultura brasileira é tão atrasada que você pergunta para uma mulher que tem 8 filhos, 9 filhos, e pergunta, você trabalha? Não. Porque ela foi educada a entender que o trabalho de levantar todo dia, cuidar de criança, arrumar cama, lavar banheiro, dar banho às crianças, fazer comida para as crianças, não é trabalho. A coisa mais absurda. Não tem trabalho pior do que o trabalho doméstico. Sabe, não tem trabalho pior, é a mesma coisa todo santo dia, todo santo dia, todo santo dia. Tem pó na casa todo santo dia, tem papel higiênico no banheiro todo santo dia, o cobertor está sujo todo santo dia, tem alguma coisa para lavar. Isso não é visto como trabalho. No Brasil é o único país do mundo que acabou a escravidão e não deram função para o povo negro que era escravo. Soltaram ele na rua para fazer o quê? Para chamá-lo de vagabundo. Você viu o negro, a primeira coisa que falava é, ele é vagabundo. Por quê? Porque ele não trabalhava. E não trabalhava por quê? Porque não criaram as condições para dar emprego. Não criaram as condições de formá-lo. E a gente sabe o valor de uma pessoa que tem conhecimento e o valor de uma pessoa que não tem conhecimento. Sai a pé procurando emprego. Pode pegar uma rua que tem 50 escritórios, 50 lojas ou 50 fábricas. Quando o cara pedir tua carteira profissional e perguntar para você qual é a sua formação, você tem profissão. Se você não tiver, eles nem pegam a tua carteira. Nem pega. Se você tiver uma formação, eles pegam a carteira e te pedem um currículo. Então nós precisamos saber que nós temos muitos séculos de dívida com o povo brasileiro. É por isso que quando nós descobrimos o pré-sal, a gente transformou a Petrobras no passaporte do futuro. É por isso que nós criamos 75% do royalties da Petrobras para a educação, para a saúde, para a ciência e tecnologia. É por isso que nós criamos um fundo para a sociedade brasileira. Era um fundo para a gente fazer com que a sociedade tivesse uma participação direta, sabe, no resultado do petróleo. E eles venderam a BR. Qual era o argumento que muitos de nós acreditavam? Ah, não, a BR é uma empresa burocratizada, nós temos que privatizá-la, porque aí vai ter mais concorrência e a concorrência vai ter um preço mais barato. Você sabe o que aconteceu? Nós temos hoje quase 400 empresas importando gasolina dos Estados Unidos sem pagar imposto e a preço dolarizado. E ele diz que é por causa da guerra da Ucrânia, foi por causa da pandemia. Na crise de 2008, quando eu disse que a crise aqui no Brasil seria uma marolinha, o barril do petróleo chegou a $147. E a nossa gasolina não passou de R$ 2,60. Por isso é que eu utilizo muito a terminologia de que nós precisamos abrasileirar os preços da Petrobras. A gente produz as peças em real, a gente faz a prospecção em real, o trabalhador ganha salário em real, por que o preço tem que ser em dólar? Sabe para quê? Para dividir 105 bilhões de lucro entre os acionistas, sobretudo os de Nova York. E por que uma parte desse dinheiro não é investido no povo brasileiro com mais emprego?
com mais investimento em ciência e tecnologia, com mais pesquisa. Então, companheiros, se preparem, porque se nós fizemos muito entre 2003 e 2013, nós temos a obrigação de fazer mais de 2023 para frente. Eu quero dizer para vocês, quando eu brinco, que eu digo que eu tenho 76 anos de idade, energia de 30 e tesão de 20, é porque nunca na minha vida, eu tive com a disposição que eu estou, Edmilson, convencido que nós vamos dar uma lição naqueles que não acreditam nesse país. Convencido que a gente vai voltar a ser respeitado no mundo inteiro, respeitado pela China, pela Argentina, pelos Estados Unidos, pela Venezuela, pela Rússia e pelo Paraguai. Ou seja, esse país não tem contencioso no mundo. Nós queremos ser um país que fale com todo mundo, que converse com todo mundo. A gente não pode ser um país, como diz o Chico Buarque, um país que fala grosso com a Venezuela, fala grosso com a Bolívia e fala manso com os Estados Unidos. Nós não queremos nem falar grosso com ninguém e nem falar manso com ninguém. Nós queremos falar a voz de quem se respeita, a voz de quem tem autoestima e a voz de quem tem consciência que esse país é muito grande. Esse país é muito grande para ser tratado com o desrespeito que ele é tratado.